Quando fizer algo, faça bem feito. Eu não disse perfeito, eu disse bem feito. Capricho, sentimento de honra, dignidade pessoal. É um homem de grande civilidade e capricho. E hoje sejam todas bem-vindas. Estamos aqui na nossa 8ª Masterclass ao vivo, nosso 8º princípio da Casa Olos. E esse princípio se chama capricho. Eu desafio você a colocar estes princípios em prática e ver a sua casa mudar. Eu desafio você a começar a mudar. Todas as casas gostam de reformas, todas as casas gostam de reformas. Quando começares uma reforma, quando a gente começa uma reforma, a nossa energia, ela aumenta, nós ficamos com entusiasmo, nós ficamos felizes, nós queremos ver como é que vai ficar a nossa casa. É uma mistura de sensações boas. Com o tempo, vai tomando conta na primeira semana todas essas sensações maravilhosas de quando uma reforma se inicia. Você já teve a oportunidade de morar e fazer uma reforma na sua própria casa? Eu já. Colocar os princípios em prática é assim também. Você começa com todo o gás, você começa com toda a sua energia. E na segunda, na terceira semana, você vai sentindo que apareceu a primeira pedra, o primeiro problema, o primeiro tijolo que faltou para continuar a sua reforma. Para tudo, respira, olha bem para este problema e diga: vou resolver. Sem medo, sem medo. Um pouco por vez, vivendo um dia de cada vez. A reforma, a vida de uma reforma, de uma casa, é assim também. Às vezes, na segunda semana já falta um pouco de cimento, na quarta semana já faltou algum pedaço de fio, algum encanamento. É assim todos os dias. Quando mexemos numa casa, seja com nossos princípios, é assim também, pois nós estamos reformando padrões frequenciais, nós estamos reformando o que a gente não enxerga, o que a gente não pega com a mão, o que a gente não, o que o coração, que os olhos não veem, mas o coração sente, a nossa alma sente. Quando mexemos nos princípios da nossa casa, quando mexemos nas crenças, naquela crença enraizada, naquele método que se faz há anos e continuamos sempre os mesmos. Os princípios vieram aqui para quebrar paradigmas, para sacudir a poeira, para fazer a reforma andar de uma forma diferente, que é preciso sim superar os seus medos, superar os problemas nas obras, porque eles vão acontecer, os problemas dentro da sua casa, eles vão aparecer. Quer você queira ou não, todos os dias nós temos algum item para ajustar, para aprimorar, para fazer melhor. Por tudo isso, então, quando fizer algo, faça bem feito, seja caprichosa ao fazer. Não precisa ser perfeito. Basta fazer. Fazer é melhor do que não fazer. E quando a gente faz com capricho, você não precisa retornar e fazer melhor. Para quem está chegando aqui agora, seja bem-vinda. Esse é o nosso 8º princípio. Nós estamos ao vivo. Eu vou encaminhar essa live aqui para algumas pessoas maravilhosas, né, para assistir junto conosco. Se você está aqui junto comigo, também encaminhe essa live para sua amiga.
e fica aqui junto comigo. Para quem não me conhece, para quem está chegando agora, para quem está me conhecendo nesse momento, ou para quem já me conhece, eu sou a Lise, que faz casas felizes. Sim, eu faço casas felizes. Vamos aqui chamar mais umas pessoas. Deu. Eu faço casas felizes através da revitalização e harmonização de ambientes. Eu trabalho com projetos de arquitetura e de interiores com Feng Shui. Eu vou fazer um parênteses, como eu adoro fazer parênteses. Não tem nada de diferente, por exemplo, Elise, mas eu quero contratar você para fazer projeto, mas você só faz com Feng Shui. Quando você tem uma sabedoria, quando você tem uma expertise, quando você estudou, quando você tem conhecimento e você deixa de usar, eu estou causando problemas para você. Então, fazendo projeto com conhecimento de Feng Shui, de geobiologia, de reprogramação e cabala da casa, quem ganha é você, cliente, sempre. Então, eu só faço projetos de reformas, de construção, sempre com o Feng Shui, tá? Não tem como não usar. Eu não consigo mais fazer projetos sem usar Feng Shui. Não quero que você durma mal, eu não quero que você tenha que não tenha prosperidade, que não tenha abundância, mas isso nem é tão relevante assim dentro de uma casa. São tantas outras coisas que acontecem no nosso dia a dia que eu acho que um dos fatos que mais é complicado no nosso dia a dia é dormir mal. Quem dorme mal, quem precisa tomar remédio para dormir, é tão desagradável, o dia não funciona, você não consegue trabalhar, você não consegue ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, você não consegue trabalhar, né? Desenvolver o seu trabalho se você não dormir bem. Então, Feng Shui é imprescindível, uma ferramenta que eu não abro mão. Para fazer uma casa feliz, além de trabalhar com os projetos de Feng Shui, tanto na decoração quanto projetos arquitetônicos, eu também trabalho com a reprogramação energética de ambientes, a geobiologia, a cabala da casa e a numerologia do imóvel. Eu sei que todos esses princípios são um tanto intensos para se colocar no dia a dia. Eu sei, porque vocês acham que eu não estou colocando, não estou fazendo isso no meu dia a dia. Sim, eu estou também junto com vocês, semanas após semanas, aplicando esses 9 princípios, são 8, né? Aplicando esses 8 princípios aqui dentro de casa. A minha vida é igual a de vocês, eu sou uma ser humano igual a vocês, eu trabalho, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou esposa, a mesma coisa. A minha dificuldade, ela é tanto quanto as de vocês. Do nosso dia, nós estamos no mesmo planeta, nós estamos sob regência das mesmas leis universais. Então, se para vocês é diferente, para mim também é. Se para vocês é complexo, para mim também é. Se para vocês é fácil, para mim também é. Porque não é o fato de eu só ter criado esses 9 princípios que eu não vou colocar em prática de jeito nenhum. Vocês já sabem que antes de eu fazer ou passar ou usar alguma técnica, alguma ciência com os ambientes, eu testo tudo na minha casa. Sempre, 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 para ver como funciona. Só que esses princípios eu não testei antes, eu fui fazendo no decorrer do tempo e fui colocando em prática, fui vendo como é e como não é. E esse 8º princípio do capricho, a gente tem que cuidar para ele não ir para a questão da perfeição. De ser perfeito, de querer sempre refazer e buscar a perfeição. Isso te atrasa, porque não existe a perfeição. Existe o fazer bem feito, em ser caprichosa, em fazer com detalhes, em fazer as coisas com calma. Aí assim as coisas vão dar certo. Então hoje
Eu sei que vocês não têm muito tempo, eu sei que vocês estão sempre corridas, a vida de uma mulher é muito corrida, mas quando a gente para e faz algo com capricho, com calma, bem feito, vocês vão notar a diferença no dia a dia de vocês, tenho certeza absoluta, absoluta, porque o simples fato de você colocar um floral no seu ambiente, tem florais sim, tem florais de ambientes, eles são perfumados, no simples fato de você colocar um spray de fitoenergética, né, um floral, não é um spray, como é que é, uma homeopatia, vamos dizer assim, porque não deixa de ser uma homeopatia de ambientes, né? Não deixa de ser um floral sem cheiro, uma homeopatia, que não é alopático para a sua casa. Quando você prepara o chá e você, por exemplo, muitas pessoas aqui podem não ser reikianas, muitas mulheres aqui podem não saber fazer cura prânica, enfim, uma série de outras terapias, mas muitas de vocês sabem rezar um Pai Nosso, uma oração que vem do coração. Meu Deus, sim, são tantas orações, né? Uma oração do perdão, um salmo. E quando você faz um chá e você coloca essa intenção no teu chá, ele vai fazer toda a diferença. Isso é fazer bem feito. Isso é que quando você consegue fazer algo assim na sua casa, você vê que você está fazendo bem feito, com capricho. A diferença de você fazer um chá fazendo uma oração, com uma imposição das tuas mãos, e fazer um chá, simplesmente vai lá, deixa nem 1 minuto de infusão e já entrega para quem pediu o chá para você ou para você mesma. É diferente, isso não. Quando tu faz um chá assim, você não está sendo caprichosa, porque tu sabe ter cuidados ao preparar alguma coisa, você sabe ser delicada, você está na tua alma. A tua alma é assim, a mulher é assim. Nós temos esse dom de nos enfeitar, nós temos o dom de enfeitar a nossa casa, e isso se perdeu. Nós estamos numa arquitetura, numa decoração onde não existe beleza, existem cópias. Perdeu-se a beleza. Esses princípios, eles estão retornando às casas, nós estamos devolvendo a essência das casas, a essência das famílias. Porque eu posso reformar a sua casa quantas vezes for necessário. Se você e tua família não tiverem princípios, de que adianta? Não adianta nada. Não adianta absolutamente nada. Então eu sei que esses princípios, eles ficarão para a posteridade. Eles não vão sair de moda, eles são atemporais. Então quando, e você ainda que não fez o livro, o caderno, Minha Casa Feliz, esse caderno ele ficará para a sua posteridade. Esse caderno ficará para lembrança para os teus filhos. Então, quando você for fazer esse teu caderno, fazendo Minha Casa Feliz, se alguém já fez e quiser mandar foto para mim de como ficou, eu agradeço, tá? Eu ainda não terminei o meu, mas eu quero fazer. Então, quando você faz esse caderno, fazendo Minha Casa Feliz, com capricho, com cuidado, é tão lindo, é tão bonito. Eu vou contar um segredo para vocês, mas antes vamos relembrar os outros 7 princípios, né? O primeiro é agradecer, o segundo é oração, o terceiro é conexão, o quarto é rituais familiares, o quinto gentileza e nobreza, o sexto estudos e leitura, o sétimo é fazer o bem, e o 8º é o capricho. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu tenho uma caixa, como se fosse um baú. É uma caixa pequena. Todos os cartões, todos os recados,
todas as cartinhas estão guardadas. Tudo está guardado. Para que, Elise, você guarda isso? Para eu fazer alguma coisa. Eu ainda não pensei muito bem. Quer dizer, eu pensei já. Mas é uma coisa que eu vou deixar. Eu acho tão mágico e tão bonito quando a gente vê essas coisas, né? Óbvio. Eu não sei se a cultura brasileira ela tem muito disso. Eu não conheço muito, né? Da cultura brasileira que tenha esse hábito, de pessoas que tenham esse hábito. Mas antigamente nós não tínhamos internet, né? Nós não tínhamos da onde você tira as receitas, né? Para você cozinhar. Então, o que acontecia? Então, a tua avó fazia os livros de receita, fazia o livro de receita, e o livro de receita ia passando de mãe para filha e assim sucessivamente. Hoje não tem mais isso, porque a internet tirou isso e faz falta. Faz falta. E eu sei que não é fácil você hoje pegar uma adolescente de 13, 14 anos e fazer isso. Nossa, Elise, mas os tempos mudaram. Nossa, você precisa se modernizar, você precisa mudar os teus conceitos. Enfim, mas a gente pode tentar. Se não der para fazer de uma forma, a gente tenta fazer de outra. Nós vamos testando. E esse meu baú, que eu chamo assim o baú das lembranças, ele tem tanta coisa legal, tanta coisa maravilhosa, e que vocês já sabem, né, do que eu me proponho a fazer esse ano. Esse ano, eu estou lentamente, mas sempre que eu tenho um tempinho, eu estou organizando as fotos aqui de casa, desde o ano de 2008, pasmem, 2008, e eu vou imprimir todas as escolhidas, óbvio, né? E eu quero fazer um álbum, não importa quanto tempo eu vou levar, não importa quantos álbuns, não importa, nada disso importa. Quanto eu vou gastar, se não vou gastar, não tem problema, vou fazer álbum de todas as fotos. Isso se perdeu, isso é memória e a gente precisa resgatar isso. Porque as crianças elas estão ficando sem memórias. O que você vai entregar? O que a gente vai passar para os nossos filhos que tudo ficou eletrônico? Tu vai pegar o teu notebook, vai dar para ele com as tuas fotos, com as tuas receitas? Ou tu vai pegar o Kindle, vai dar com os teus livros? O que nós vamos fazer? Então isso exige o quê? Um capricho. Um capricho de você ter um cuidado, isso exige um capricho de você pensar no que você vai fazer com todos esses itens que você guarda. Mas eu não tô dizendo assim, gente, para guardar bagunça, para guardar coisas supérfluas, não. Estou dizendo para vocês guardarem memórias que são relíquias. Sabe, antigamente, quando eu faço isso, né? Quando eu ganho um buquê de flores do meu marido, eu guardo uma pétala e eu coloco dentro de um livro e eu deixo secar essa pétala com a data e eu vou guardar no nosso livro de memórias. E eu já tenho várias aqui guardadas. Então vai chegar um tempo que eu vou me dedicar a isso. Mas eu não quero que isso seja lá na frente, quando eu tiver, sei lá, 70, 80 anos. Eu quero começar a organizar isso agora. Mas isso exige capricho. Exige fazer bem feito e não perfeito. Precisamos começar. Quando você começa e você faz uma semana após a outra, 1 mês, 2 meses, quando vai você termina. É assim. Ao edificar esse caderno, ao você construir esse caderno da Casa Feliz, você já abre a porta para que a sua casa acesse novos padrões de conhecimento. Assim começa a tua reforma interna da sua casa, a tua reforma psíquica da sua casa.
As pessoas percebem, eu percebo que quando eu uso algum termo assim, psiquismo, energia, gente, não levem isso para o lado de religião, levem isso para o lado da ciência. Conhecimento, ciência. Eu friso isso aqui novamente para que vocês não esqueçam. Eu vou falar de novo essa frase, olha só. Ao edificar, ao construir, porque agora você está com um projeto Fazendo Minha Casa Feliz, esse caderno aqui na sua mente. Eu estou falando para fazer esse caderno todas as aulas, todas as nossas masterclass. E a partir do momento que você começa a colocar esse caderno Fazendo Minha Casa Feliz em prática, você vai comprar um caderno, você pode até comprar um scrapbook, você pode até enfeitar, você pode até fazer essas... Agora é um nome moderno que eu não me lembro, mas é scrapbook, né? Que faz com aqueles adesivos, tecidos, enfim. Olha o capricho que você tem que fazer isso. Isso se perdeu. E se nós não resgatarmos isso? Já pensou? O mundo vai ficar meio cinza. Não vai ter mais a beleza. É assim como está a arquitetura, que é uma cópia atrás da outra, de um quadrado em cima do outro quadrado em cima do outro, que não tem telhado, que não tem calhas, que você deixa a água caindo e você pode usar a água da chuva. Então, nós temos que retomar isso. Nós precisamos retomar isso. O fim da beleza da arquitetura já começou há muitos anos atrás e nós não percebemos isso. Por quê? Porque a gente estava admirada com a internet, nós estávamos admiradas com o mundo tecnológico. Vocês sabem que eu amo tecnologia. A tecnologia ela veio para nos ajudar. Como nos ajudar? A máquina lava louça, a máquina lava roupa, o aspirador robô passa, ele aspira sozinho, sei lá, mas o que? O forno cozinha sozinho, né? Então, isso é nos ajudar. Mas as coisas que a gente faz manualmente com as mãos, máquina nenhuma vai superar isso. Nenhum robô, porque ele não vai ter habilidade. Lembra nas séries iniciais que a gente tem a fina coordenação motora? Nós precisamos cultivar isso, porque a partir do momento que você trabalha com as tuas mãos, que você faz as coisas com capricho, o teu corpo ele trabalha de uma forma diferente, você respira diferente, você descansa, você desestressa, você cria memórias, você volta nas memórias gostosas do que passou. Não é viver do passado, de forma alguma, mas tem memórias que faz bem você ver o quanto que você foi feliz, porque olha só, se você cria uma memória, se você tem uma memória epigenética feliz e agora você está passando por um momento de dificuldade, seja qual for, e você volta nessa memória de alegria, vocês sabem qual é a frequência da abundância? Alegria. Você sabia que para você atrair abundância de qualquer coisa, seja abundância financeira, seja abundância de harmonia na sua casa, abundância. A frequência da abundância é alegria. Mas Liz, a minha geladeira está sem comida, mas meus boletos estão atrasados. Alegria. Difícil, né? Difícil, não é fácil. Como que você vai ter alegria cheia de problemas? Gente, não pensem que a minha vida não é igual a de vocês, porque é. Então eu tô fazendo isso porque todos os nossos problemas, todo o nosso dia a dia, ele interfere no espaço mais sagrado do planeta. Qual é? A sua casa. Não é o templo, não é a igreja, não é a escola, é a sua casa. Qual é a pessoa mais importante do planeta? Você. A segunda pessoa? Você. A terceira? Você. Qual é o espaço mais importante do planeta? Sua casa. O segundo espaço? Sua casa.
O terceiro, a sua casa, depois vem os outros ambientes. Então, quando você começa a construir, edificar o seu caderno Fazendo Minha Casa Feliz, você está abrindo a porta, você está acessando, você está tendo a chave para que a sua casa acesse novas frequências de conhecimento. Começa a reforma da sua casa. Então, todos esses princípios aqui, eles fazem parte da reforma psíquica da sua casa. A sua casa precisa ter uma reforma física, uma reforma psíquica. Quando você faz reforma no ambiente, você muda o psiquismo do ambiente, muda. Coloca os moradores, os ocupantes do imóvel que estavam antes da reforma, que são os mesmos que vão entrar após a reforma, o psiquismo fica todo igual. Você sabia disso? O psiquismo volta a ser igual. Agora, se você fizer uma reforma com conhecimento e com técnica, com ciência, usando a sabedoria do Feng Shui, da geobiologia, e você voltar os mesmos ocupantes do imóvel, você mudou com conhecimento a forma, a decoração, as cores. Toda reforma faz isso? Toda reforma faz isso. Mas ela não sabe aonde colocar, no lugar certo, a forma certa, a cor certa para a Maria, para o João, para o Pedrinho. Porque cada um deles é diferente. Fazer reforma, todo mundo faz reforma. Qualquer profissional, arquiteto faz reforma. Até você pode fazer reforma na sua casa. Agora, quando você usa a ciência, que é o conhecimento que eu uso, acadêmico da arquitetura, quando você usa o conhecimento do Feng Shui, da geobiologia, da reprogramação de ambientes, você muda completamente. Agora tem uma coisa, quando você muda completamente o ambiente e você sabe que você tem que mudar os teus conceitos internos, aí entra os 9 princípios. Então eu estou provando para você que os 9 princípios, nós estamos começando eles de que forma? Pela desconstrução, porque tá tudo desconstruído, tá tudo diferente, as casas estão diferentes, a arquitetura perdeu-se a beleza, perdeu-se aquela casa única, sabe? A minha casa é única porque a minha casa é decorada desta forma. São poucas as casas que, tem isso. Mas isso sendo usado. São pouquíssimas as casas que tem isso sendo usado. Então, olha só. O que eu quero falar para vocês? Tudo que você fizer correndo, mal feito, o universo, ele vai dar um jeito de trazer essa mesma situação para você, essa mesma lição, porque nós estamos aqui para aprender. Isso aqui é uma escola. O universo vai trazer isso para você refazer, para você fazer com capricho. E quando estiver bem feito, você passa para a nova etapa. Faça uma autoanálise agora aqui comigo, bem rapidinha. Aquele trabalho, aquele objetivo, aquela situação, qualquer que seja, que você empurrou com a barriga, que você disse que amanhã você faz, na semana que vem você faz, e ela ainda bate na sua porta para ser resolvida. Se você fizer algo que você não vai fazer bem feito dentro da sua casa, vai voltar. Se você não passar, olha só, aqui pode ser que tem pessoas que tenham o funcionário a 24 horas por dia, pode ser que tenham pessoas que só tenham diarista uma vez por semana. Aqui eu tenho mulheres que elas são as gestoras do lar, então elas limpam, passam, cozinham, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas então vamos lá. Se você limpar mal a sua casa, o que vai acontecer? Vai acumular sujeira. E aí o que você vai ter que fazer? Tu vai ter que dedicar um tempo muito maior para fazer uma faxina muito maior, né? E tu vai demorar mais tempo.
E se você fizer uma faxina muito bem feita, uma vez por semana, você vai pegar um determinado cômodo e você vai limpar esse cômodo bem nos cantinhos, os rodapés, as janelas, o trilho das janelas, a persiana, a veneziana, que hoje é difícil de achar, a cortina, vai tirar roupa de cama, vai lavar, vai arredar a cama, vai limpar embaixo. Por favor, as camas têm que ter um espaço embaixo para respirar, certo? Se você fizer isso, um cômodo por semana, por dia, por semana, enfim, você não acumula. E você vai fazendo bem feito, com calma, com paciência. Olha só a diferença. Se você que cuida da sua casa, se você que é a gestora da sua casa, todo mundo saiu, seu marido saiu para trabalhar, teus filhos foram para a escola e você ficou em casa, você trabalha em home office, eu trabalho em home office. Mas você é uma administradora e você pode trabalhar em casa, trabalhar em home office, ok. Aí você vai tirar um tempinho para cuidar da sua casa, né? Obviamente que você vai ter que dar uma organizada, dar uma passada com os olhos para ver o que tá fora do lugar, o que não tá, enfim, e dar as diretrizes para os outros ocupantes do imóvel te ajudarem, né? Tirou do lugar, coloque no lugar. Enfim, agora se você fizer todo esse percurso dentro da sua casa e você colocar um floral, um cheirinho, colocar um óleo essencial, muitas podem gostar de incenso. Eu gosto de floral com perfume que tem para ambientes. Você pode fazer um chá. Você pode aplicar uma homeopatia na sua casa. Lógico que pode. Olha a diferença. Os olhos, muitas pessoas podem não notar isso, mas você mudou a frequência, a informação da sua casa. É isso que é fazer as coisas com capricho. É você dar um pouquinho a mais, é você fazer um pouquinho a mais, é não deixar de fazer e você não tem que buscar a perfeição, é fazer bem feito. Quando você faz bem feito, você economiza muito, você economiza tempo, você economiza dinheiro, você economiza seu gasto energético, você ganha muito. Você ganha paz, você ganha saúde, sensação de leveza e ainda sobe um meio degrau na tua evolução desta vida. As casas, eu sei que as casas são diferentes, eu sei disso. E como que você vai ensinar capricho, fazer as coisas com capricho para os teus filhos? Fazendo. Você fazendo, sendo caprichosa, os teus filhos vão observar a tua ação. Gente, eu sou mãe. E mãe meia, eu sou aquela mãe quadrada, italiana, que não sabe falar baixo. Sim, eu sou assim. Então, é difícil porque a gente gosta das coisas bem feitas. Eu gosto das coisas bem feitas. Eu tive que aprender a não ser perfeccionista, a fazer bem feito. Então eu tive que diferente, eu tive que diminuir, vamos dizer assim. Não é nem diminuir, é porque o perfeccionismo, você perde muito tempo com ele e você não vai chegar à perfeição nunca. Até nas minhas postagens, o meu objetivo é o quê? Passar informação para vocês. Nas aulas é passar informação para vocês. Muitas vezes não vai sair perfeito, não vai sair, como é que é? Não vai sair, não é perfeito, perfeito, não, perfeição não vai sair perfeito, não, mas vai sair bem feito. E eu não deixei de fazer, que isso é o mais importante, eu não deixei de fazer. Então veja bem, vou dar um exemplo aqui bem simples, bem esdrúxulo, tá? Você pediu para o seu filho, para sua filha, enfim, secar a louça. Aí o queridíssimo, a queridíssima de 14, 15 anos não secou os talheres e guardou os talheres tudo molhado na gaveta. Aí você vai lá um tempinho depois e vê que tá tudo molhado. O
que você vai fazer? Qual é a tua atitude? Qual é a tua reação? O que você vai fazer? Você vai chamar este cidadão de volta, tu vai chamar esse teu filho de volta, vai dizer, querido, você vai ter que secar tudo? Agora vamos dar um outro exemplo. Outra casa. Você tem uma funcionária, essa funcionária trabalha o dia inteiro, teus filhos não precisam fazer nada disso, você também não precisa fazer nada disso, mas e aí? E quando você não estiver mais nesse mundo, quando teu filho sair para viver a vida dele, para trabalhar, para morar sozinho, mas ele não precisa, ele vai ter uma empregada, uma funcionária e vai cuidar da casa dele o dia inteiro, ok. Como que ele vai ser um bom gestor? Como que ele vai ser um empresário? Como que ele vai ser uma pessoa que saiba cobrar, exigir das outras pessoas, dos seus funcionários, dos seus colaboradores, enfim, se ele não souber fazer? Estou dando um exemplo, bem simples, tá? Entenderam a diferença? Então, mesmo que você tenha funcionário em casa, mesmo que os teus filhos não precisam ajudar nas tarefas, eles precisam aprender. Você precisa ensiná-los o mínimo para que eles tenham dignidade ao sair de casa. E para que eles saibam se posicionar diante das pessoas que não tenham condições, que talvez não tenha tido a educação que eles tiveram, as oportunidades. Isso é capricho na educação, na gestão do lar. Capricho com os cuidados de como teus filhos vão crescer. Isso envolve arquitetura. De qualquer forma envolve arquitetura, porque olha só, se você fizer hoje um projeto com conhecimento de Feng Shui, você vai saber posicionar muito bem o fogão desta casa, você vai saber posicionar muito bem a mesa de refeição. A maioria das pessoas conseguem fazer uma refeição por dia com todo mundo junto sentado à mesa. Se você posicionar a mesa num lugar onde a conversa é harmoniosa, as coisas vão acontecendo de uma forma harmoniosa. Então é diferente quando você projeta com conhecimento e quando você projeta com conhecimento acadêmico só. Eu estou usando ambos os conhecimentos, tanto acadêmico quanto de 3 ciências milenares, que é o Feng Shui, a Geobiologia e a Cabala da Casa. Então os meus projetos são diferentes, sim, são diferentes. Porque eu busquei mais conhecimento para quê? Para vocês. O meu objetivo é que as casas elas voltem a ter alma, voltem a ter essência, voltem a ter casa com cara de casa. Lise, mas e qual a diferença então de eu contratar você e a profissional X? A profissional X vai fazer projeto com conhecimento acadêmico. Eu vou fazer projeto com conhecimento acadêmico, mais Feng Shui, mais Geobiologia. E mais reprogramação ainda, porque a Cabala da Casa eu só posso aplicar quando vocês estiverem morando dentro de casa, pelo menos 30, 40 dias. Então, quando a gente faz as coisas com capricho, porque é muito simples eu simplesmente fazer um projeto e deu. Não é o meu objetivo. O meu objetivo, eu não consigo simplesmente projetar sem conhecimento, sem saber se vocês vão ficar bem, sem saber se vocês vão dormir. Essa é a minha forma de caprichar no que eu faço, no meu trabalho. Mas eu tenho que caprichar aqui dentro de casa, sendo mãe, sendo esposa, sendo a Lise. A Lise que não pode buscar perfeição, porque a Lise tinha muito perfeccionismo. Viram a diferença? Então, quando você for arrumar a sua cama, coloquem direitinho os travesseiros, arrumem sua cama, usem algum cheirinho. Ai, mas a Lise aqui em casa não dá para queimar,
incenso, não dá. Não tem problema. Faça um chá. Olha só. Se você pegar, tem várias receitas, né? Álcool de cereais e você colocar umas folhas de lavanda, umas folhas de alecrim, de orégano. Não, orégano não, né? Orégano é muito cheiro de comida. Mas é uma outra agora que eu não me lembro o nome. Eu não me lembro o nome específico da planta. Eu conheço pelo nome que a gente diz de vocabulário assim. Ai, fugiu a palavra, desculpem. Erva Luísa, né? O vocabulário vulgar. Ela tem um cheirinho de menta tão boa. A hortelã, a própria hortelã. Se você colocar isso dentro de álcool de cereais, você vai ter um cheiro gostoso. Olha só. Quando você faz o projeto, olha só como é que as coisas vão se encaixando. Agora eu lembrei de uma outra coisa aqui que eu vou falar que está aqui no meu script também. Quando você faz um projeto de Feng Shui, um projeto de reforma, de decoração, um simples, eu quero fazer uma consultoria de Feng Shui para minha casa. Aí tu chega até mim, ok. O que nós vamos mudar? A consultoria de Feng Shui, ela vai interferir fisicamente na sua casa. Então pode ser que eu vou ter que reposicionar um sofá, a tua cama quando é possível, quando não é, a gente faz o que é possível. Mas quando tu me traz aqui a planta assim, diga Lise, pode fazer o que tu quiser, eu amo. E tem lugares que é solicitado na consultoria você colocar a essência de alecrim. Tem lugares específicos, quando a gente trabalha com o Feng Shui, com as estrelas voadoras, que você deve colocar a essência de alecrim. Ela não deve ser naqueles de óleos difusores que vai na tomada, tem que ser difusor de vareta. E aí tem um lugar específico para você colocar o alecrim. Por quê? Porque o alecrim tem a mesma frequência de sugar a energia, a informação, vamos dizer assim, a energia, senão vocês vão se perder, de neutralizar, não é sugar, neutralizar esta frequência da escassez. Sabiam disso? Pois é. Então, tudo está interligado. Não tem como eu não usar o capricho em cuidar das casas de vocês. Isso é uma coisa que não tem como eu fazer, impossível, porque eu estaria indo contra as leis universais. Tem uma frase que Jesus diz assim, como é que é? Aquele que mais é dado, mais será cobrado, não é isso? Mais ou menos? Me ajudem aí, meninas, que vocês também são espertas. Não tem como, gente. Então é por isso que o meu trabalho exige capricho. Não perfeição, capricho. Perfeição não tem nada com fazer correto. É fazer capricho, é apresentar as consultorias para vocês, é trabalhar, é ajudar vocês a mudar as casas de vocês. Tá? Então, quando tu for arrumar a cama, cuidado, coloca um cheirinho, arruma um travesseiro, sei lá, troca de amaciante, coloca um amaciante mais cheiroso, enfim, dê um jeito. Quando você for arrumar a mesa, faça uma mesa posta com o que você tem. Se você tem umas plantinhas em casa, como eu tenho aqui, eu chamo o meu jardim fitoterápico, você usa o que você tem. O manjericão, ele dá umas flores tão bonitas e tem um cheiro tão gostoso que se você fizer um vaso com flores de manjericão, meu Deus, vocês não têm noção o que vocês vão fazer na refeição de vocês. Sabiam disso? Não tem várias terapeutas ali, até a Márcia Fernandes, essas famosas todas que mandam vocês tomar banho de manjericão? E se você fizer um arranjo de mesa com manjericão? A informação da planta está ao redor, a informação energética da planta, ela permanece ali, aproximadamente 2 horas ao redor da planta. Então, se você fizer um arranjo de mesa com manjericão, usando isso na sua casa, na hora da refeição, você muda o padrão vibratório. Os olhos não veem, mas o coração e a sua alma vai sentir.
Faz um teste. Se vocês não acreditam no que eu estou falando, façam um teste. Olha, uma casa, ela precisa de uma base, de uma estrutura sólida. Quando a gente faz um projeto, quando a gente constrói uma casa, a gente precisa fazer uma fundação. Se essa fundação não for bem resistente, não for bem feita, a casa vai ter problemas estruturais. E o que tem a ver com os 9 princípios tudo isso? Se você não tiver essência dentro da tua casa, se você não souber agradecer, fazer oração, conexão, rituais familiares, estudos e leitura, gentileza e nobreza, fazer o bem e capricho, qual é a estrutura emocional, afetiva, de saúde, de abundância, prosperidade, conhecimento, enfim, eu posso ficar aqui a noite inteira falando para vocês que a tua casa vai ter. Os princípios é a essência, é a alma das casas de vocês. Eu pesquisei muito para saber o que precisa nas casas para devolver isso, e são coisas simples. Eu não tenho nada contra quem quiser gastar o dinheiro do mundo para comprar móveis para tua casa. Pode gastar, aproveita que tu tem, gasta mesmo. Não é gasta, como é que é? Se mima. Agora a moda é falar se mimar. Use e abuse se você tem condições. Tá tudo certo. Só que se a tua casa não tiver princípios, não há valores de decoração que vá colocar esses princípios. Uma casa precisa dos princípios para formar pessoas. Caso contrário, terá problemas. Tá cheio, as terapeutas, elas estão cheias de pessoas com problemas, que os problemas não começaram ontem, nem anteontem, começaram lá atrás. Eu não digo nem há 10 anos, há 20, há 30 anos atrás. Porque ela vai somatizando esses problemas. Os jovens, os adolescentes de hoje, que muitos têm o tal do TDAH, muitos têm diagnóstico de autismo, é lógico que tem. Sempre, lógico que tem. Porque as coisas estão mudando. Pesquisem, leiam, se informem. Como que você pode melhorar a tua casa? Como que você pode melhorar o teu relacionamento com o teu marido? Quando você casa, a tua família atual é teu marido e teus filhos. Teu pai, tua mãe, teus irmãos são tua família de origem. Agora eu pergunto, você casou, tem filhos? Quem é a base estrutural da tua casa? É você e teu marido e você. Se vocês dois não andarem juntos, um ao lado do outro, vocês não têm estrutura sólida. Se vocês não agradecerem o que vocês têm, ou o que vocês não têm como se já tivessem, não vai dar certo. Se vocês não saberem agradecer, não vai dar certo. Se vocês não saberem fazer oração juntos, não vai dar certo. Vai dar desajustes. O capricho é um dos princípios mais sutis de se colocar em prática. Ele não é difícil de colocar em prática. Ele é fácil. Ele só depende de você. Mas o seu resultado final, após a aplicação diária, fará toda a diferença na sua casa. Completamente fará toda a diferença na sua casa. Se você é uma mulher que trabalha fora o dia inteiro e você chegar em casa, você passar no mercado, comprar flores e colocar as flores na sua... Faz um teste. Você chegar antes que todo mundo, ou chega junto e você colocar as flores na mesa de jantar, no aparador, enfim, aonde todos vejam,
Eu duvido que não vai prestar atenção nessa diferença que você fez na sua casa. Vai aliviar, vai fazer com que eles prestem atenção. Eles vão te olhar com olhos diferentes, eles vão querer saber o que aconteceu. Isso é a essência das casas. Isso é voltar. E com o tempo, eu quero voltar não somente na parte psíquica das casas, mas na parte arquitetônica das casas. Isso vai acontecer, mais dia ou menos dia, as construções vão mudar. Eu sei que eu moro numa cidade de prédios enlouquecidamente altos, eu sei disso, mas vai ter que mudar. Vai ter que mudar, porque senão as pessoas não vão mais aguentar, as pessoas vão começar a ficar enlouquecidas, não saber para que lado correr, porque não vai ter mais o que fazer. Quando se precisa somente voltar à essência. Voltar à essência das casas. Hoje, se você pegar a arquitetura com o estilo farmhouse, ela tem um estilo que te remete ao acolhimento, ao cuidado, ao carinho. Qual é o estilo arquitetônico brasileiro? Alguém sabe me responder? Pode escrever ali nos comentários. Alguém sabe me responder? Eu não sei. Eu sou arquiteta há 20 anos. Eu não sei o estilo arquitetônico brasileiro. Alguém sabe me dizer? A nossa cultura brasileira, nós não temos essa questão de preservar aquelas casas coloniais, talvez, aquelas casas antigas coloniais de portuguesas de Portugal. Não, eu quero saber qual é o estilo arquitetônico brasileiro. A gente não tem, eu acho. Era uma pergunta, nossa, acho que eu fugi um pouquinho do assunto, mas eu tinha uma pergunta na faculdade e eu nunca consegui me encaixar. Porque quando eu terminei, eu sempre fiquei me perguntando qual é o meu estilo de projetar para mim mesma. Demorei para descobrir. Demorei, porque se você seguir revista, tu tá tendo o estilo da revista. Se você seguir hoje, não tem revista mais. Se você seguir o estilo das estações, que aí o mundo da arquitetura muda, né, num piscar de olhos. E aí você vai lá enlouquecidamente, quer trocar tudo, mas tem um certo, você tem que dispor de um certo valor. E você gosta, teus olhos gostam de coisas bonitas. Meus olhos adoram coisas bonitas, sofisticadas, bonitas. E aí, como é que você vai colocar a tua casa nas 4 estações? Pois é. Então, nós temos que pensar no seguinte, como trazer, não voltar, mas como deixar nossas casas vivas de novo, como trazer a essência, como deixar o coração bater nas nossas casas, como ter memórias afetivas, memórias epigenéticas, e tudo isso faz uma grande diferença. Certo? Alguma pergunta, meninas? Se vocês não têm perguntas, eu quero abrir um parênteses final do curso de limpeza e harmonização de ambientes, que eu estou trabalhando nesse curso há algum tempo. Esse curso, vocês vão aprender a fazer muita coisa na prática mesmo, tá? Vocês vão aprender sobre psiquismo dos ambientes, vocês vão aprender sobre ondas nocivas, agentes causadores de nocividade, como melhorar isso. Vocês vão aprender conceito de informação energética dos ambientes, frequências vibracionais, identidade oculta dos ambientes, limpar e proteger a sua casa, como fazer floral. Eu vou ensinar vocês a fazer floral de fita energética. Vou passar todas as plantas para vocês, vou ensinar vocês a fazer infusão a quente, a frio.
e vou ensinar vocês a fazer tudinho os florais de fitoenergética, homeopatia, enfim. Eu vou ensinar vocês a técnica que foi a primeira técnica que eu fiz de limpeza aqui. É uma defumação com plantas. Eu vou ensinar para vocês no curso. Eu vou ensinar para vocês. Deixa eu me lembrar tudo aqui, porque eu estou no final do módulo já. Vocês vão aprender a reprogramar psiquicamente as casas de vocês. Vocês não vão precisar nada de mesa, de pêndulo, nada disso. Vocês serão o pêndulo e vocês vão reprogramar psiquicamente. Então, vocês vão aprender conceitos de cores, de cristais, de movimentação do corpo de vocês, enfim, uma série de coisas que eu desenvolvi essa técnica. Fazem 2 anos que eu aplico essa técnica, essa ciência, esse conhecimento, e eu vou explicar para vocês e vou passar tudo isso para vocês no curso de limpeza e harmonização de ambientes, tá? Esse curso eu vou fazer uma live explicando, trazendo aqui todos os módulos para vocês, trazendo o valor, quando que vai começar. Ele é um curso somente online. Por quê? Porque você precisa estar na sua casa. Para você fazer ele, para você começar a trabalhar com ele, né? Porque você vai trabalhar, você vai mexer no psiquismo da sua casa. Você precisa estar na sua casa para se conectar, para você aprender a se conectar psiquicamente com a sua casa, com a essência, com a alma da sua casa. Você vai aprender epigenética a fundo, esse conhecimento a fundo. Você vai aprender como que mistura a tua frequência do teu corpo com a tua casa e vice-versa, porque vocês conversam 24 horas por dia. Vocês entram em contato 24 horas por dia. E nesse curso eu vou ensinar tudo para vocês. E vocês já sabem que quanto menos vocês dependerem de reprogramações externas, de cuidados externos, quanto mais vocês souberem cuidar das casas de vocês, melhor. Porque além desse curso de limpeza e harmonização de ambientes, eu tenho um outro que é decorando com Feng Shui, que eu não abri as inscrições ainda, mas que eu vou abrir. Eu só dei esse curso para os profissionais de arquitetura na faculdade. Então eu vou abrir as inscrições porque esse curso vocês vão poder decorar as suas casas com o conhecimento de Feng Shui milenar. Então assim, ó, tudo que eu aprendi eu quero passar para vocês. É lógico que que eu vou me dispor a fazer mentoria, sim. Terá mentoria semanal, mensal, enfim, tá? Então aqui fiquem ligadas, porque agora na próxima semana eu vou falar com vocês sobre o 9º princípio, né? O último princípio, bem incrível, todas vocês já fazem, né? Todas vocês já fazem esse 9º princípio, tá? E aí depois eu vou fazer a live, aonde vai ter uma cliente minha que ela vai explicar como como que acontece quando eu trabalho psiquicamente dentro da casa dela. Porque essa técnica, além de eu desenvolver e aplicar ela, dessa reprogramação psíquica dentro da minha casa, eu trabalhei na casa dessa cliente. Ela não tem acesso a essa técnica, eu não passei como que eu faço, mas eu tenho o retorno dela, a informação do que mudou na casa dela. Tá? Combinadas assim? Alguma pergunta? Adorei vocês aqui. Muito bom. Gostei. Gente, eu falei demais. 9 horas, 1 hora já de aula. Então é isso. Então, o nosso 8º princípio é o capricho. Olha só. O nosso 8º princípio foi o capricho. Então, quem não viu essa aula, eu vou baixar essa aula, vou deixar ela aqui no Instagram. Curtem essa aula, por favor. Passem, enviem esse link para outras amigas. Não tem problema se elas não assistiram as outras aulas, porque lá no canal do YouTube tem todas as aulas gravadas, gratuitas,
no canal lá do YouTube. É só você entrar no YouTube e digitar lá arquelisiane.casaolos. Só digitar Casaolos, tu já vai achar o meu canal do YouTube. Assistam, revejam as aulas dos princípios, anotem tudo o que eu falei, porque muitas vezes depois que eu falo, eu desligo e aí eu já não lembro mais depois do que eu falei. Vocês já sabem disso, né? Quando eu tô aqui no meu download, vocês sabem como é que é. Então anotem os princípios, anotem tudo que está lá nas aulas e façam, coloquem em prática. Fujam do perfeccionismo, sejam amigas do capricho, comecem a fazer, deem o primeiro passo. Eu sei que começar algo não é difícil, continuar que é um pouco mais complicado, mas olha, hoje, amanhã e depois, se você fizer hoje, amanhã e depois, sempre colocando um pouco em prática, nossa, hoje não deu, Lise, mas amanhã eu vou fazer, ótimo. E lembre, eu sei como é o dia a dia de vocês, eu sei como é ter família, eu sei que aqui já tem mães que já têm filhos maiores do que eu, né? Que eu já conheço aqui pessoas que estão aqui. Vocês vão se dar muito bem, tenho certeza. E a casa de vocês vai brilhar tanto. Porque quando você faz uma reprogramação psíquica no ambiente de vocês, na casa de vocês, a sua casa brilha no escuro. Eu tenho certeza absoluta. E como eu tenho certeza absoluta que depois que vocês começarem a colocar esses 9 princípios, a casa de vocês vai mudar. Só não muda se vocês não colocarem em prática. Se vocês colocarem em prática, eu tenho certeza absoluta que vai mudar. Certo, meninas? Alguma pergunta? Alguma pergunta que vocês queiram me fazer? Aproveitem. Se vocês têm qualquer dúvida, podem mandar direct, pode. Tem o grupo da Casaolos, o grupo secreto. Lá no link da bio aqui no Instagram, vocês conseguem acessar esse grupo. Esse grupo tem vantagens? Tem vantagens, sim, tem vantagens. Quem está no grupo sempre tem valores diferentes das consultorias, sempre às vezes eu coloco uma promoção lá. E eu já ia esquecendo, na próxima, na live de lançamento do curso, eu vou sortear eu não sei se eu vou fazer isso agora na próxima. Será que eu faço isso na próxima live? Não, eu acho que é na última live que eu falei, né? Eu já não lembro. Mas eu vou sortear uma limpeza e harmonização, uma reprogramação psíquica para alguma casa. E aí vocês vão sentir na prática esta emoção. Eu vou fazer essa reprogramação à distância, óbvio, né? Eu vou entrar em contato com a pessoa que vai ganhar, ela não será gravada, enfim, eu só vou enviar o áudio do que acontece, vou explicar o procedimento para a pessoa, e aí depois a gente vê o que acontece, o que as melhorias no ambiente. Então fiquem espertas, participem da próxima aula, que eu vou ver se vou fazer o sorteio na próxima aula ou no lançamento do curso, tô pensando ainda, tá bom? Quem sabe eu faça nas duas. Se tiver aqui 20 pessoas na próxima aula, eu fico bem com vontade assim de fazer um sorteio, tá bom? Beijo, fiquem bem, fiquem em paz, coloquem os princípios em prática e que a sua casa brilhe no escuro. E lembre-se, eu faço casas felizes. Até a próxima.